Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Boa tarde a todos, todas, todes. Vocês estão aqui na sessão 91, intitulada A Importância das Ciências Humanas para a Compreensão do Mundo. Estão aqui, eu sou o professor Bruno Conder Comparato, do Departamento de Ciências Sociais desta universidade, e nós temos aqui toda uma equipe para ajudar a gente. Tem um técnico de TI, que é o Rodrigo. Essa que vocês estão vendo é a Elaine, a intérprete de Libras, linguagem de sinais. E nós temos aqui 3 professores renomados que foram convidados para participar desta mesa. A escolha do tema desta mesa se deve a uma resposta aos recentes ataques às ciências humanas em todos os níveis, vindos do MEC, da CAPES e, enfim, da internet, de pessoas que a gente encontra pela rua. A ementa da mesa diz o seguinte: a história das ciências é um grande concerto no qual se distingue sucessivamente a voz dos diferentes povos. Esta é uma frase do Goethe, pensador alemão, que diz isso ao comentar que a história da ciência se confunde com a história dos povos. O que acontece é que não há ciência sem cientistas, não há cientistas sem sociedade. Quanto mais uma sociedade é estruturada, mais ela é complexa e difícil de compreender. Como, então, compreender uma sociedade sem as ciências humanas? Esta é a pergunta que se coloca a esta mesa e a todos nós. De acordo com a opinião de Danielle Allen, que é diretora do Centro de Ética da Universidade de Harvard, um governante não saberia como governar uma cidade ou até mesmo um país sem conhecer o seu povo. E isso parece óbvio, não é? E este governante só pode conhecer o povo por meio das ciências humanas, como a sociologia, a filosofia. As ciências humanas são, nesse sentido, tão importantes quanto as ciências exatas. A capacidade da boa governança de uma sociedade depende das ciências humanas. Não é possível criar leis para a boa governança apenas com os conhecimentos adquiridos pela engenharia e pela física. Os adversários das ciências humanas costumam dizer que não se trata de ciências, mas somente de opiniões, e que as ciências humanas não produzem resultados concretos. O que eles esquecem é que, sem o conhecimento das ciências humanas, não seria possível desenvolver conhecimentos como a propaganda e o marketing, dos quais eles fazem largamente uso para estimular a venda dos seus produtos. Nos dias de hoje, as matérias científicas são mais valorizadas, mais renomadas, mas esquece-se que não há ciência sem linguagem, sem reflexão, sem trocas entre os pesquisadores, sem teoria, em suma, sem filosofia. Não há método científico sem reflexão filosófica. E, por último, a ciência se faz de maneira coletiva, o que permite conhecer o ser humano e sua interação com outros seres humanos são justamente as ciências humanas. Daí a necessidade premente de manter as ciências humanas nos nossos sistemas educacionais tão atacados ultimamente. As ciências humanas são necessárias a todas as profissões, pois elas ensinam valores. Nesse sentido, elas são necessárias à vida. E se nós estamos aqui num congresso, é justamente porque a parte humana da ciência e do fazer pesquisa é importante. E para discutir esses assuntos, nós convidamos 3 professores renomados, como eu já disse, o Ricardo Terra, que é professor de filosofia da USP e pesquisador no Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP, o Luiz Felipe de Alencastro, que é coordenador do Centro de Estudos do Atlântico Sul e professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e Gilberto Bercovitch, que é professor de Direito Econômico na Universidade de São Paulo. O professor Antônio Sérgio Carvalho Rocha fez o primeiro contato com esses 3 professores e ele deveria estar aqui, mas ele teve um contratempo de saúde nada grave,
É importante dizer isso em tempos de Covid, está tudo sob controle e então nós agradecemos muito a ele, porque essa mesa não teria sido possível sem a ajuda dele. Eu vou passar a palavra agora primeiro ao professor Ricardo Terra, depois dele falará o professor Luiz Felipe de Alencastro e em seguida o professor Gilberto Bercovitch. Eu não vou me alongar nas apresentações de cada um desses professores. Quem quiser pode ler enfim, a biografia deles que está na programação do evento, porque eu acho mais útil a gente ouvir o que eles têm a dizer. Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde. Gostaria de inicialmente agradecer aos organizadores do Congresso, né, pelo convite. Agradeço ao professor Antônio Sérgio Rocha, né, que inclusive sugeriu o tema da minha fala, e ao professor Bruno Conde Comparato, o mediador e organizador da sessão. Bom, é sempre uma satisfação, né, reencontrar o Luiz Felipe Alencastro e o Gilberto Bercovitch. Na pandemia e na crise política em que vivemos, é importante ressaltar a importância das ciências humanas. Mas também eu acho que é importante ressaltar as relações entre as ciências. As ciências humanas e a filosofia são especialmente atacadas pelo governo atual. Mas as ciências naturais também são fortemente desconsideradas, tanto em relação ao financiamento, quanto a seu estatuto diante dos ataques obscurantistas na era do terraplanismo e da cloroquina. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Então, o tema que foi me sugerido foi a centralidade da filosofia e das ciências humanas na fundação da Universidade de Berlim. Então vamos, a ideia aí, rapidamente, ao início aí da universidade moderna. Né? Então, a universidade é uma instituição com uma longa história, né? E sempre em crise. Né? Um dos modelos mais reivindicados é o modelo, né, Humboldt, né, da Universidade de Berlim. Né? Eu quero retomar muito rapidamente alguns conceitos, né, que foram importantes, né, na fundação da Universidade de Berlim. Por favor, podia passar? Será que... Isso. Então, quer dizer, a Universidade Alemã sofreu grandes transformações no início do século XIX e tornou-se um modelo que exerceu uma forte influência em todo o mundo. Né? O modelo alemão é conhecido como modelo Humboldtiano, né? Que é o que nós também chamamos hoje, né, de universidade de pesquisa. Então, vamos trabalhar rapidamente essa ideia. Próximo, por favor. Primeiro, nós temos que lembrar algumas universidades que, de certa forma, foram precursoras. Né? Os primeiros esforços institucionais na Alemanha, né, renovados, foram a fundação da Universidade Protestante de Halle, em 1694, por Frederico I, e a criação da Universidade de Göttingen, em 1734. Quer dizer, elas levaram essas duas universidades a uma grande renovação. Né? Uma renovação que, desde a Idade Média, não ocorria uma transformação tão profunda. Né? A liberdade de ensino e pesquisa nessas duas universidades era muito maior do que nas esclerosadas universidades católicas da Alemanha. Bom, o importante, né, é que a Universidade de Halle foi a primeira universidade a ter aulas em alemão. Acontece que, com o tempo, a própria Universidade de Halle foi também, de certa forma, se ossificando, e ela virou uma grande universidade em certo sentido prática. Era a universidade que formava, né, a burocracia alemã. Já a Universidade de Göttingen, então, provocou uma outra mudança. E na Universidade de Göttingen surgiram os seminários. Quer dizer, não eram só aquelas aulas expositivas, não é, que seguiam manuais,
Mas começou a haver uma interação, não é, na própria sala de aula, nos seminários, onde havia pesquisa. Não é? Bom, então isso, bom, é um lado aí da pré-história aí da Universidade de Berlim. Ora, o que ocorre é que, claro, nós temos que falar isso muito rapidamente, as universidades elas estão localizadas numa determinada sociedade, numa determinada situação política e econômica. Ora, a ideia de fundar a Universidade em Berlim era antiga, mas ela foi apressada com a invasão napoleônica, né, que tomou Halle, né, em Magdeburgo, da Prússia. Então, a mais importante universidade prussiana, que era de Halle, né, caiu na mão dos franceses. E os próprios professores de Halle, então, insistiam, né, com o rei da Prússia para se fundar uma universidade em Berlim. Né. A Universidade de Berlim foi fundada em 1810. E ela pega todo o clima renovador. E é interessante, é um clima renovador da universidade e, ao mesmo tempo, não é, uma ideologia de unificação do povo alemão. Porque nós tínhamos aí, não é, as guerras de independência não é, de estados alemães, a invasão napoleônica. Próximo, por favor. Ora, nós temos aí várias personagens importantes. Uma delas, eu vou falar um pouco, é o Immanuel Kant, um filósofo prussiano, não é, que foi fundamental, não é, para um certo clima intelectual e grandes conceitos, não é, que influenciou todos os formadores da Universidade de Berlim. Não é? Um deles é o filósofo Fichte, um filósofo neocantiano. Outro é o Schleiermacher, que também tem grande influência kantiana, e os próprios irmãos Humboldt, né, que também tem uma forte influência kantiana. Né. O interessante é que o Fichte apresentou um plano para a universidade, não é? Que é um plano dedutivo de uma instituição de ensino superior a ser edificada em Berlim, que esteja estreitamente associada a uma academia de ciência. Isso vai ser muito importante. Por quê? Naquela época, não é, nas universidades alemãs, a universidade não fazia ciência. Quem fazia ciência eram as academias de ciência. Então, uma ideia importante na Universidade de Berlim é, de certa forma, ou fundir ou relacionar as academias de ciência com a própria universidade. Uma outra proposta foi a de Schleiermacher, né, que é pensamentos ocasionais sobre a universidade em sentido alemão. E, de novo, aí ele está pensando na situação da Prússia, né, e das várias unidades políticas alemãs, né, e essa ideia, né, de articular academia de ciência, que produz ciência, com universidade. E, finalmente, o Wilhelm von Humboldt, né, que foi quem realmente organizou a universidade. E ele tem um texto inacabado que é sobre a organização interna e externa dos estabelecimentos científicos superiores em Berlim. Então, de novo, a mesma ideia. Berlim pode ter uma universidade porque tem academia forte, tem o jardim botânico, não é? Tem a faculdade de medicina, não é? Importante, e tem um zoológico, tem um observatório. Então, é como articular tudo isso, né, na nova universidade. O Alexander von Humboldt, irmão do Wilhelm von Humboldt, foi um importante cientista, né, que vai ter também uma relevância na efetivação da universidade. Bom, próximo, por favor. Ora, então, o que eu quero... o Wilhelm von Humboldt era o diretor da seção de culto e educação do Ministério do Interior. Então, ele foi o responsável para articular, então, a universidade. Agora, eu queria, então, rapidamente passar, né, por algumas ideias do Kant que foram transformadas, né, pelo Fichte, Schleiermacher e os irmãos Humboldt.
por exemplo, né? O Kant sempre teve como problema a questão do ensino e, em parte, a questão da universidade. É interessante, por exemplo, essa passagem, né? O adolescente que acabou sua formação escolar estava acostumado a aprender. Ele pensa que, de agora em diante, vai aprender filosofia, o que, porém, é impossível, pois agora ele deve aprender a filosofar. Semelhante didática exige a própria história, a própria natureza da filosofia. Em suma, o professor não deve ensinar pensamentos, mas a pensar. Não se deve carregar o estudante, mas guiá-lo, se quer que ele seja apto no futuro a caminhar por si próprio. Aí, veja, nós já temos, né, o Kant só está falando da filosofia, mas os irmãos Humboldt, Fichte e Schleiermacher vão ampliar essa questão para todas as ciências. Não adianta decorar ciência, não adianta decorar filosofia. Ou você filosofa, ou faz ciência. Não é? Ou a universidade é o lugar onde se aprende a pensar, se aprende a fazer ciência. Próximo, por favor. Então, também o autor filosófico em que nos baseamos no ensino deve ser considerado não como o modelo do juízo, né? Os autores clássicos em que estudamos, ou de filosofia, ou de história, etc., mas apenas como o ensejo de julgarmos nós próprios sobre ele, e até mesmo contra ele. E o método de refletir e concluir por conta própria é aquilo cujo domínio o aprendiz estará a rigor buscando, o qual também é o único que lhe pode ser útil. Então, de novo, essa é a ideia. O que importa na universidade é formar alguém que pesquise por conta própria. Né? Próximo, por favor. Então, o primeiro ponto aí, essas citações que eu peguei do Kant, é para trabalhar essa ideia, não é? Que a universidade é diferente do ensino secundário. O central na universidade é a autonomia do estudante. É ele aprender a pensar, aprender a fazer ciência, aprender a questionar. Primeiro princípio importante. Segundo, a liberdade. Então vamos ver um pouco como que o Kant vai pensar a liberdade no quadro, né, do aprendizado e do ensino. E nos lugares aí que quem já leu um tanto Kant, vamos encontrar nos lugares inusitados. Na própria Crítica da Razão Pura, né, Kant escreve: a razão tem de submeter-se à crítica em todos os empreendimentos, e não pode comprometer a liberdade desta através de proibições, sem prejudicar-se a si mesma e levantar uma suspeita desvantajosa contra si. E não há nada tão importante no que diz respeito à sua utilidade, nem nada tão sagrado, que pudesse eximir-se dessa inspeção de controle e exame, que não leve em conta a reputação das pessoas. Nessa liberdade está baseada a própria existência da razão, que não tem uma autoridade ditatorial e cuja sentença, pelo contrário, não é outra senão o livre consenso dos cidadãos, que tem de poder sempre, cada um deles, expressar tanto as suas reservas como também seu veto sem qualquer resistência. Então, a própria existência da razão depende da liberdade. Próximo, por favor. Ora, a essa liberdade pertence também, portanto, a liberdade de oferecer julgamento público. Os próprios pensamentos e dúvidas que não conseguimos solucionar por nós mesmos, sem sermos acusados por isso de ser cidadãos revoltosos ou perigosos. O Kant aí também está preocupado em não atacar muito o Frederico II. Isso já faz parte do direito originário da razão humana, que não reconhece outro juiz senão a própria razão humana universal, em que cada um tem sua voz
e como dela deve brotar todo o melhoramento de que nosso Estado é capaz, tal direito é sagrado e não pode ser restringido. Então, de novo, né? Essa liberdade também é uma liberdade de oferecer ao julgamento público. Nós temos que... Não podemos pegar muito tempo, nós temos pouco tempo, mas veja, aqui nós já temos mais um outro aspecto da liberdade, que é o aspecto público da liberdade. Razão, ciência, conhecimento se articula em julgamentos públicos. A razão tem uma dimensão pública. Não é? Seguinte, por favor. Então, articulando mais a noção de liberdade, ouve-se dizer: a liberdade de falar ou de escrever pode nos ser tirada por um poder superior, mas não a liberdade de pensar. Mas Kant pergunta: mas quanto e com que correção poderíamos nós pensar se, por assim dizer, não pensássemos em conjunto com outros, a quem comunicamos nossos pensamentos, enquanto eles comunicam a nós os deles? Portanto, podemos com razão dizer que este poder exterior, que retira dos homens a liberdade de comunicar publicamente seus pensamentos, rouba-lhes também a liberdade de pensar. Então, nós temos a dimensão pública da liberdade do pensamento e nós pensamos em conjunto. Não é? Nós vamos poder filosofia e poder fazer ciência com debate e com a expressão pública dos nossos pensamentos, e na comunicação é que é possível desenvolver o conhecimento. Não é? Então, a liberdade de pensar está vinculado com a possibilidade da comunicação pública. Seguinte, por favor. Então, resumindo, né, Kant vai estabelecer máximas do entendimento humano comum. Pensar por si mesmo, é isso que nós estamos vendo o tempo todo, que o Kant está dizendo, não é? A universidade está formando alguém para pensar por si mesmo. Só que ele vai ampliando. Como nós temos uma dimensão comunicativa, pensar no lugar de todos os demais. Quem desenvolve muito essa segunda máxima é a Hannah Arendt, né? Dizendo, né, nós não só temos que comunicar, mas então nós temos que se colocar no lugar do outro para ampliar e entender a própria situação. E pensar sempre em concordância consigo próprio. Né? A primeira máxima é a máxima do modo de pensar livre de preconceitos. A segunda é o pensamento ampliado, que nós estamos levando em conta os outros. E a terceira é o pensamento consequente. Próximo, por favor. Bom, vamos então, rapidamente agora, ver como que o Humboldt, né, em vários textos, desenvolve, né, essa base da noção de liberdade, né, de autonomia e de ensino vinculado com a pesquisa de várias maneiras. Uma fundamental é a autonomia financeira. E aí é interessante como que o Humboldt propõe algo que, evidentemente, ele não conseguiu. Né? Vamos ver o texto. Assim, seria o mais adequado possível à finalidade se a universidade e os institutos a ela vinculados recebessem seu rendimento anual por meio da concessão de bens do domínio. Não podemos negar as desvantagens decorrentes da doação de instituições públicas, geralmente à má administração, e que, no que diz respeito às mudanças nos preços decorrentes da própria mudança dos quanti, mas elas podem ser atenuadas por diversos meios. Para que o Estado não perca seus domínios, a mesma quantia de bens espirituais católicos poderiam ser secularizadas na Silésia e na Prússia Ocidental, tornando-se domínio público. Vamos traduzir um pouco da linguagem do século XVIII para a nossa. O que o Humboldt está propondo? Ora, se nós formos depender de dotações anuais, não é?
do poder central para as universidades, vai haver muita variação. Tem hora que a própria inflação pode corroer o orçamento, ou se resolve fazer uma guerra, a maior parte do dinheiro vai para a guerra e menos para as universidades. Como garantir autonomia financeira? Dando terras para a universidade. E a universidade, né, o orçamento seria resolvido pelos lucros da propriedade. E ainda mais a sugestão do Humboldt é o seguinte: ora, o Estado prussiano não deveria perder nem os seus próprios domínios, onde ele tira recursos. Era só secularizar as propriedades, né, da Igreja Católica na Silésia e na Prússia, tornando-as de domínio público. Então, era estatizar as propriedades católicas, dar para a universidade, e isso aí seria do orçamento da universidade. Então, esse é um aspecto, né? Autonomia financeira. Seguinte, por favor. Bom, vamos pensar agora como que o Humboldt leva adiante a ideia da relação ensino e pesquisa. Citando Humboldt: a relação professor-aluno é diferente na escola e na universidade. O Kant também já trabalhava essa diferença, né? Na universidade, o professor não está lá para o aluno. Ambos estão lá ou existem para a ciência. Então, a universidade, já que ele está juntando a universidade, os elementos das academias de ciência, dos institutos, os observatórios, né? Então, a universidade é o lugar da ciência. Seguinte, por favor. Então, outra passagem humboldtiana. A universidade está reservada para o que a pessoa só pode encontrar por ela própria e nela própria: o acesso à ciência pura. Para esse ato próprio, em direção ao entendimento, é necessário liberdade e uma solidão útil. Não é? Tem que ter um ócio útil para a pesquisa. É a partir desses dois pontos que, ao mesmo tempo, flui toda a organização externa das universidades. Seguir cursos é apenas algo lateral. O essencial é estar em comunidade, próximo com pessoas de mesma opinião e com pares. E a consciência de que, no mesmo lugar, já existe um número de pessoas que já completaram sua formação e se dedicam apenas à elevação e à difusão da ciência, que vivem por uma espécie... que se dedicam apenas à elevação e à difusão da ciência, que vivem por uma série de anos entre si e vivem a ciência. O que ele está dizendo? Né? A universidade tradicional era só curso. Eles ficavam decorando manuais. E quer dizer, não. O fundamental não é o curso. O fundamental é o seminário, onde se tem uma comunidade, né, em que procura-se fazer ciência. Veja, aí a ciência é a filosofia, né, são todas o que hoje nós chamamos de ciências humanas e também as ciências naturais. Porque o que é importante é que, para o Humboldt, a liberdade não é só de ensino, é liberdade de aprendizado também. Então, a universidade deve favorecer que o aluno possa fazer pesquisas em várias áreas, e ele vai se descobrindo, não é, nessa abertura. Então, acho que isso é importante, não é? Então, seguir curso é apenas algo lateral. O essencial é estar em grupo de pesquisa. Seguinte, por favor. Bom, assim se vê. Assim, se é a educação elementar que torna o professor possível, pela primeira vez ele se torna dispensável por meio da educação escolar. Né? No ensino secundário, o professor é fundamental. Na universidade, não.
Por isso, o professor universitário também não é mais um professor. O aluno da universidade também não é mais um aprendiz, mas pesquisa por si próprio, e o professor orienta a sua pesquisa e lhe dá apoio. Então, é o caminho, né, da universidade e a via para a autonomia. Nas palavras de Kant, o estudante quer aprender filosofia, mas vai aprender a filosofar. O estudante não vai aprender ciência, ele vai aprender a fazer pesquisa. Né? Seguinte, por favor. A seguinte, por favor. É a última, né? Isso. Desculpa, acabou. Então, você podia retirar, então, por favor? Então, para concluir, né, veja, eu quis só pegar esses pontos, né, em que nós temos, então, as humanidades estavam no núcleo do que o Humboldt chamava de Bildung, né, a formação. E o interessante é que a formação era a formação do indivíduo, do estudante, mas, em última instância, também, né, estava colaborando para a formação do povo alemão. Ora, então as humanidades estavam no núcleo da Bildung, né? Mas as ciências não eram excluídas. Havia um relacionamento das humanidades, ciências naturais e o que chamamos hoje de ciências humanas. Né? Isso é interessante a gente ver em relação aos dois irmãos, os irmãos Humboldt. Né? O Wilhelm era um pesquisador, né, das ciências que nós chamamos hoje de ciências humanas, e o Alexander foi um pesquisador que nós chamamos das ciências naturais. Ele podemos considerá-lo até um dos pais da ecologia. Nos diários do Alexander, pela viagem que ele faz na América do Sul, né, em que ele passa pela Venezuela, ele já mostra como havia uma destruição da natureza na Venezuela com a mineração. Então, eu queria... Bom, nós temos esse ideal, então, né, da comunidade científica na universidade. Eu quero dar um salto enorme agora e vamos pular para o Brasil. Né? Nós podemos ver um reflexo dessa concepção de universidade, né, da Universidade Humboldtiana, na fundação da USP, né, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Veja, o nome é importante. Filosofia, Ciências e Letras. Né? Ou seja, na Faculdade de Filosofia estava física, química, biologia, filosofia, história, geografia, psicologia, na mesma faculdade. Porque o importante era ter o contato de todas as ciências. Né? A Faculdade de Filosofia era um núcleo da universidade. Bom, com a americanização na reforma universitária dos anos 1960, as ciências naturais saíram da faculdade e foram criar vários institutos, né? Matemática, física, química, biologia, psicologia. Daí a faculdade mudou de nome. Hoje se chama Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, nós perdemos, né? Quer dizer, acabou a cátedra, mas acabou também, de certa forma, esse ideal humboldtiano, né? E nós tivemos o quê? O início de uma especialização brutal, com consequências complicadas. Né? Veja, sem dúvida houve uma perda de inter-relação das ciências e humanidades, né? E uma forte especialização. Mas nós não podemos ser conservadores saudosistas. Né? Essas separações dizem respeito ao crescimento da universidade, mas também a uma certa lógica do próprio procedimento científico. Sem esquecer que a ciência se tornou a principal força produtiva. E isso transforma muito a situação toda. Bom, para encerrar, queria dizer, o professor Comparato nos colocou diante de uma questão.
A importância das ciências humanas para a compreensão do mundo. Reflexões para a pandemia no contexto da crise política. Eu procurei esquematicamente falar sobre a centralidade da filosofia e das ciências humanas na fundação da Universidade de Berlim. Bom, a ementa, né, começa com a citação do Goethe. A gente pode lembrar que o Goethe, né, fazia experimentos junto com os irmãos Humboldt, experimentos de física lá em Weimar. Tanto é que você tem essa inter-relação, né, de poesia, literatura e ciência. Né? Bom, na universidade hoje, temos uma divisão das ciências, das disciplinas, e temos então um mito de uma certa interdisciplinaridade que é conseguida de maneira muito difícil. E além dos adversários das ciências humanas, nós tivemos, vindo das ciências duras, hoje nós temos uma situação complicada, não é? Que nós temos adversários de todas as ciências, inclusive no MEC. Né? A situação ficou mais complicada ainda. Né? Bom, de qualquer forma, é bem lembrar que serão as ciências humanas que vão fazer pesquisas para entender o negacionismo, o terraplanismo, fake news, movimento contra vacinas e fenômenos desse tipo. São as ciências humanas que têm condições de tentar entender isso. Né? Bom, e não é, a continuidade do conflito entre as ciências seria um grande desastre no momento atual. As ciências humanas não podem se sujeitar a critérios das ciências naturais. E nós temos questões fundamentais a serem entendidas pelas ciências humanas. E para realmente encerrar, eu quero chamar a atenção para um paradoxo no enfrentamento da pandemia. As universidades públicas de São Paulo, que são muito especializadas e não permite que um aluno fique passeando entre os cursos, né? E é complicado. Nós não temos nem o college americano e nem temos a amplitude das perspectivas alemãs. Né? Então, apesar disso, né, eu acho que as universidades públicas paulistas estão se saindo, de certa forma, bem na pandemia, apesar de não estarem preparadas para isso. Né? Nós estamos vendo uma quantidade muito grande, né, de grupos de pesquisa reunindo médicos, sociólogos, estatísticos, teoria da informação, não é? Geógrafos. E, por outro lado, nós estamos vendo a quantidade de questões éticas que estão surgindo com enorme urgência em todos esses campos. A minha dúvida é o seguinte. Bom, por outro lado, a literatura, a história, as artes plásticas nos ajudam a ter a sabedoria necessária para enfrentar o horror da pandemia e da situação política. Então, nós estamos vendo as humanidades e as ciências humanas em todos os campos. E, felizmente, nós temos o quê? Alguns grupos, né, que estão trabalhando em conjunto. Então, foi uma enorme surpresa ver a força e a criatividade das universidades públicas em São Paulo. E em outros estados também. Mas será que essa experiência levará à profunda transformação de nossas universidades públicas depois da pandemia? Modificações que são exigidas pela nossa situação? Eu gostaria de colocar essa dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo Terra, que nos deu uma verdadeira aula aí sobre a importância da universidade e tocou em pontos importantes como a liberdade de comunicar e a liberdade de pensar. Essas duas coisas vêm junto, o debate é fundamental para a existência da universidade, para a produção da ciência, e se o fazer ciência exige uma certa solidão útil, como o professor chamou, e eu lembrei enfim, eu assisti muitos vídeos de apresentações de alunos, eu fiquei comovido de ver os alunos em seus quartinhos, né? E a gente vê como é importante a liberdade de comunicar para fazer ciência. E aí a importância também de iniciativas como este congresso. Porque isolamento social, sim, mas solidão intelectual, jamais. Né? Então, eu passo a palavra agora ao professor
Dr. Luiz Felipe de Alencastro, que vai fazer a sua palestra. A palavra é sua, Luiz Felipe. Bruno, eu saúdo os colegas e amigos que compartilham essa palestra e saúdo os internautas que assistem a ela. O Ricardo começou por falar da Universidade de Berlim, eu queria falar da Sorbonne, a qual eu ainda estou vinculado. Eu tenho ainda doutorandos lá. E porque há um princípio diretor da Sorbonne que não está presente em outras universidades, é a laicidade. A Sorbonne, na origem, claro, era muitíssimo vinculada à Igreja, mas quando ela é refundada em 1900, onde ela se está atualmente em plena Terceira República Francesa, ela, na Terceira República Francesa, ela se faz sob o símbolo que está no pátio da Sorbonne atual, dos dois patronos da Sorbonne, o Victor Hugo, a literatura, as artes, e o Pasteur, a ciência. São os dois patronos da Sorbonne. E a ideia de laicidade é muito importante porque ela é a garantia da liberdade de todas as religiões. E eu vou voltar a esse ponto em seguida. Eu também queria lembrar, paralelamente à fundação da USP, também mencionada pelo Ricardo, teve a Universidade do Distrito Federal, cujo primeiro reitor foi Anísio Teixeira, cujo aniversário se festejou agora no dia 12 de julho. Ele nasceu em 1900. Anísio foi morto em circunstâncias que fazem suspeitar um assassinato sobre a ditadura, durante a ditadura. Ele também esteve muito implicado na UNB e havia essa ideia da Universidade de Brasília, onde eu comecei a estudar, e antes de ir para a França, e ele, então, tinha essa ideia também da universidade pública, uma visão que era mais próxima, embora ele tenha se formado como pedagogo nos Estados Unidos, a Universidade do Distrito Federal tinha uma forte influência francesa, o Henri Auxerre, com quem trabalhou Sérgio Buarque de Holanda, Victor Tapies, que eram professores da Sorbonne. E esse ponto é importante para lembrar uma atividade que também vem dessa concepção de pesquisa francesa que influenciou no Brasil, é a Fiocruz. E aí eu queria lembrar a Fiocruz, que tem uma longa tradição de trabalhos em prol sobre doenças tropicais e em benefício da comunidade nacional brasileira, mas também em benefício da humanidade, dos países que vivem em climas tropicais. Foi vilmente atacada logo no mês de maio do ano passado, em 2019, apenas o governo tinha sido instalado, pelo ministro da Cidadania, o notório Osmar Terra, que de lá para cá disse uma série de disparates sobre a pandemia, que continua defendendo a cloroquina, e vetou uma pesquisa que durou 3 anos e envolveu 500 pesquisadores da Fiocruz sobre o uso de drogas no Brasil. Como aquilo contrariava a ideia que ele tinha, ele disse que o estudo não tinha validade científica e que basta perguntar e ver o que se passa nas ruas. Olha o argumento científico de um ministro
E isso foi uma primeira intimidação que houve contra um grande polo científico brasileiro vindo desse governo, sem contar as próprias declarações absurdas do presidente da República, que em atacou diretamente o diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por causa da questão do desmatamento e dos incêndios na Amazônia. Aliás, virou uma constante esses ataques, que vem sendo feito reiteradamente com demissão de diretores logo que se publica um dado científico extraído de fotos de satélite do equipamento que há mais consagrado de precisão científica. O Ricardo Galvão, um cientista de grande notoriedade, que foi premiado em seguida, aliás, por um organismo internacional, classificou o ataque ao INPE pelo presidente da República como pusilânime e covarde. Aquele pusilânime e covarde são ataques desprovidos de argumentos fundamentados. Esses são os ataques pusilânimes e covardes, feitas pelas autoridades públicas, do governo federal em geral, mas não só, contra instituições científicas estabelecidas. No caso do INPE é até meio absurdo, porque o INPE serve também na pesquisa meteorológica, que é fundamental ao agrobusiness, inclusive, que é um dos pilares desse governo, na questão de colheita, seca, chuva, tudo isso. Em seguida, o INPE é também fundamental no controle das nossas fronteiras marítimas. O Brasil tem a maior costa, eu digo, sistema de satélites do INPE. O Brasil tem a maior costa marítima, maior costa nacional marítima do Oceano Atlântico. Isso é uma coisa que devia ser ensinada mais nas escolas, no ensino médio. E nós temos aí uma invasão de praias do Nordeste desde o começo do ano, que vira e mexe e volta essa mancha de petróleo, e até hoje ninguém sabe de onde vem esse petróleo. Em pleno século XXI, é impossível determinar onde houve o vazamento que está poluindo as praias do Nordeste e pode poluir outras praias também. Quer dizer, o que falta aí? Claro que a ciência disponível para descobrir esse tipo de desastre, que pode anunciar outros desastres, porque um oceano, um mar territorial não controlado, não vigiado, vira depósito de lixo do mundo inteiro. Isso há exemplos concretos em vários países da África, em Fernando Pó, que pertence à Guiné Equatorial, ou a própria Somália, e isso é uma questão crucial. O que é necessário ter? Não é ter porta-aviões, submarino, avião, é ter colaboração internacional e credibilidade científica para que outros países que também vigiam esses espaços transmitam os dados necessários às instituições brasileiras. Como fazer isso quando o próprio governo federal desautoriza a credibilidade dessas instituições? Eu citei os dois exemplos da Fiocruz e do INPE, mas há um ataque para descredibilizar todas as universidades públicas, que vem sendo feita por esse lamentável ministro que acabou de ser nomeado e dizer que as universidades liberaram o sexo em geral. Isso é uma coisa absurda, e isso não pode
e não será tolerado pela comunidade científica. E eu acho importante também chamar a atenção sobre um outro dado que nos inquieta muito de nós, é o seguinte: há todo um tipo de pesquisa socioeconômica feita pelo IBGE, que é um dos órgãos mais reputados de estudos demográficos do mundo, porque faz há décadas censos cientificamente muito precisos sobre uma população espalhada numa área de dimensão continental. Em seguida, ao IPEA, há uma série de outros órgãos que desdobram essas pesquisas, e foi graças a essas pesquisas que se pôde estudar a questão dos problemas de distribuição da renda e da desigualdade social no Brasil. A distribuição da renda durante a ditadura foi ocultada pelos diferentes ministros, até que dados extraídos da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, permitiram demonstrar que a concentração da renda estava aumentando simultaneamente, que era feito pelo IBGE, e há dados do IPEA também, então dados dos cientistas que lidam com ciências humanas, e esses dados, então, permitiram demonstrar que a desigualdade da renda se acelerava em pleno crescimento econômico do PIB. Isso foi decisivo, esse debate, esses dados foram retomados pelo Roberto McNamara, que na época dirigia o Banco Mundial, e o governo da ditadura se sentiram interpelados por essa contestação de que estava havendo um milagre econômico no Brasil. Em seguida, nessa mesma época, foi muito interessante que, paralelamente, começou-se a saber mais sobre a discriminação racial. Sucedeu o seguinte: o Censo Nacional de 1950 tinha dados sobre cor. O de 1960 foi feito em circunstâncias que se tornaram complexas e de difícil administração, por causa da mudança da capital para Brasília, pela introdução do regime parlamentarista, que houve uma redistribuição de órgãos da administração pública, e depois pela própria crise, o golpe de 64, que não permitiram, então, o estudo sistemático dos dados sobre critério de cor no censo de 60. No censo de 1970, eu lembro que os censos são decenais no Brasil, por decisão legal. É a lei, é a Constituição, aliás, que exige esse censo decenal, que é básico para entender a evolução do país. O censo de 1970, o critério cor foi vetado pela ditadura, e ele só vai aparecer de novo na PNAD, que é esse mini-censo de 1976. Então, de 1950 a 1976, não se sabia no Brasil em que condições viviam, o grau de alfabetização, o grau de renda, a situação social das populações através do critério de cor. Quando esses dados apareceram na PNAD, foi simultaneamente a estudos científicos. Eu queria citar o livro do Carlos Azenbalg, que era pesquisador do IUPERJ, pesquisador argentino, que fez um livro fundamental sobre desigualdade racial no Brasil, que apareceu em 1979, baseado nesses dados. E foram esses dados, e, paralelamente à mobilização do movimento negro unificado, que apareceu nessa época, que levaram o Brasil a instaurar na Constituinte e
o princípio de política afirmativa, porque, ao contrário do que se diz, ele está lá, e quem mostrou foi Fábio Conder Comparato na audiência pública do Supremo sobre a questão de cotas, porque há um artigo da Constituição que prevê a promoção da condição feminina, e, como notou o Fábio, isso não quer dizer que a Constituição é contra os homens. Então, ela reconhecia que havia circunstâncias especiais que travavam a promoção social das mulheres, e era preciso coibir esses entraves, e houve essa decisão do Supremo, por unanimidade. Vejam bem, este mesmo, quase igual a esse Supremo que está aí, que é um Supremo que está em conflito permanente, na TV Justiça você pode ver, foi votada por unanimidade a constitucionalidade dos princípios da política afirmativa e das cotas raciais e das cotas sociais, que já estavam no ProUni e já estavam em algumas universidades públicas, e que foram, em seguida, objeto de um voto no Congresso e são uma lei hoje. Então, é uma coisa que esse governo e vários ministros da Educação odeiam, mas eles não podem derrubar. Isso é uma das grandes vitórias do movimento social e da pesquisa científica no Brasil. A prova que esse impulso veio do governo federal é que a USP, que é a maior universidade do Brasil, uma das maiores do mundo, foi uma das últimas a adotar o princípio da política afirmativa e a política de cotas. Adotou só em 2017, no contexto em que o governador Alckmin se candidataria à presidência. Eu falo isso tanto mais à vontade que eu estou falando na Universidade Federal, criada nesse contexto. E, enfim, esse é um dado fundamental. Voltando agora sobre a ligação da pesquisa, das ciências sociais e do progresso econômico e do progresso social, porque todo o trabalho sobre até a percepção de impostos, a gestão pública depende de ajuda da demografia, de elementos extraídos pelas ciências sociais. É um absurdo que nós estejamos aqui tendo que defender as ciências sociais. Eu queria lembrar, já que tem tanto militar no governo, que durante a Guerra do Paraguai não se sabia quantos habitantes tinha o Brasil, não se sabiam quantos habitantes havia nas províncias, que o exército tinha maior dificuldade para recrutar soldados. O recrutamento não era obrigatório e era uma grande dificuldade. E foi por isso que foi feito o primeiro recenseamento científico no Brasil em 1872. Foi porque a Guerra do Paraguai tinha mostrado as lacunas na administração pública, inclusive para a defesa do próprio território nacional. Então, o ataque indiscriminado, covarde, pusilânime, eu estou lembrando aqui as palavras do Ricardo Galvão, é uma coisa inaceitável. Eu queria também falar, porque eu falei da laicidade, eu aí já vou terminar, que a laicidade é a defesa de todas as religiões. É esse o conceito de laicidade. E é ela que protege as religiões todas, e não só as religiões monoteístas. Quando se fala Deus acima de tudo, você constrange, discrimina e marginaliza as religiões afro-brasileiras, que não são monoteístas, e que são as primeiras a serem implantadas aqui no Brasil. O povo brasileiro não é monoteísta. E quem defende isso? É a concepção, não é majoritariamente monoteísta.
Quem defende essa concepção mais aberta é a concepção de laicidade. Da mesma forma, há todo esse tipo de debate sobre a questão das estátuas que estão sendo derrubadas, aqui nenhuma, mas nos Estados Unidos e tal. Isso eu não vou abordar esse assunto aqui, que é um assunto mais complexo, mas eu queria dizer que há décadas já se derruba estátuas no Brasil e continuam sendo derrubadas. As imagens dos cultos afro-brasileiros nos terreiros que são invadidos por uma marginalia e por uns fanáticos religiosos que atacam pobre gente nas favelas e nas periferias que têm terreiros de culto afro-brasileiro. É isso que eu queria sublinhar nesse debate, trazendo dados do passado e do presente. Muito obrigado. Nós te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, Luiz Felipe de Alencastro, por sua brilhante intervenção e a importante lembrança de que quando as ideologias e as crenças querem direcionar o debate científico, as coisas não dão certo, não funcionam. E muito importante essa lembrança da importância das ações afirmativas, da qual esta universidade se orgulha muito. Então, junto com o povo negro, eu digo axé. E aí eu passo a palavra ao professor Dr. Gilberto Bercovitch para a sua exposição. Está com a palavra, Gilberto. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu queria agradecer o convite da Unifesp para poder estar aqui, agradecer ao professor Bruno, ao professor Antônio Sérgio pelo convite, saudar meus queridos amigos, professor Ricardo, professor Luiz Felipe, os companheiros dessa mesa virtual. E na realidade, né, eu vou tentar jogar um pouco de luz por um lado mais do direito, obviamente, lembrando que nessa discussão sobre universidade, o direito tem sempre um caminho peculiar, porque o direito, primeiro, que é uma área, obviamente, talvez a mais próxima possível do poder, até porque ela constitui, não só ela ajuda a constituir o poder político, como ela tem um setor inteiro do Estado e hoje um poder inteiro só para si, que é o poder judiciário, né, onde as outras áreas praticamente não entram. Só é um discurso de nós com nós mesmos, né? E nessa disputa, nessa proximidade do poder, geralmente as faculdades de direito elas têm uma certa dificuldade física e psicológica, vamos dizer assim, de integração com a universidade. Elas são, no caso brasileiro, mas não só, em vários lugares, elas são anteriores à ideia de universidade, e aí, como o professor Ricardo mencionou, essa ideia de juntar tudo, a faculdade de Direito nem sempre se dá muito bem nesse juntar tudo, ela não gosta, ela quer ter o seu mundinho separado, até por causa dessa proximidade com o poder, e no caso brasileiro isso é explícito, isso é muito claro, tendo em vista que quando vai se criar os cursos no Brasil, já existia a Faculdade de Medicina da Bahia, que foi criada em 1808 pelo Dom João VI, mas os primeiros cursos, quando o Brasil se torna independente, vão ser os dois cursos de Direito, um em Olinda, depois em Recife, e outro em São Paulo. E por que Direito? Porque era para formar a elite dirigente do Império. Ou seja, eram cursos pensados não para ensinar direito só, no sentido profissionalizante, mas sim de pensar em formação de quadros para a burocracia, para os cargos, obviamente, do judiciário, mas também para a atuação política no parlamento, nos ministérios, na burocracia e no Estado que estava se formando a partir da independência. Isso não aconteceu só no Brasil, né, mas eu queria chamar a atenção para isso, porque é nessa relação com o poder que o direito vai ter sempre um debate muito próprio e uma disputa, vamos dizer assim, entre duas grandes vertentes de visão jurídica. Uma que vai se tornar dominante no século XIX, apesar dessa proximidade com o poder e talvez por causa dela, que conforme a universidade se institucionaliza, como já explicou lá o professor Ricardo, a ideia da universidade, como ela vai se firmando,
O direito também vai tentar, obviamente, se legitimar como uma área digna de estar na universidade. E vai se, entre aspas, tecnicizar ou cientificizar. Então vai se criar a ideia de um método jurídico próprio, de um objeto jurídico, de uma área de pensamento própria, separada das demais ciências sociais, separada das demais ciências humanas, como se fosse possível. E a ideia de um ensino técnico, um ensino profissionalizante, embora tivesse toda essa relação, essa ligação com o poder político e com o poder judiciário em particular. Talvez até por isso, a ideia de que o judiciário ele é técnico, ele é neutro, ele não é político. E vários dos mitos que existem até hoje nessa relação entre poderes. Isso funciona enquanto você tem ainda no século XIX regimes políticos, como era o Brasil e como eram os países europeus de uma maneira geral, os próprios Estados Unidos, regimes políticos são oligárquicos, na verdade, em que você tem uma democracia restringida, o direito de voto é limitado a quem tem renda, é o sufrágio censitário, só os homens votavam. Então tem uma série de restrições em que, na verdade, que a elite dirigente é um clubinho. Se nós fizermos uma brincadeira e formos analisar quem fazia parte da Assembleia Geral do Império, por exemplo, seja na Câmara ou no Senado, eram praticamente as pessoas que estudaram nos mesmos lugares. Na Faculdade de Direito de São Paulo, na Faculdade de Direito de Recife, eventualmente um ou outro algum lugar fora, Portugal ou na Europa, e um ou outro militar, um outro padre, difícil, algum outro médico, mas assim, eram pessoas que circulavam nos mesmos meios, nos mesmos tinha a mesma formação acadêmica. Esse processo todo se complica no século XX, especialmente após a Primeira Guerra, quando a democracia se amplia para as tentativas de instituição de democracia de massas. E aí o direito vai ter um desafio. E aí começa a grande disputa. Não que não existisse antes, mas ela se torna evidente. De um lado, esse direito técnico, esse direito formal. De outro, um direito que quer entender o conflito social, que quer entender a democracia de massas, que quer entender o processo que o cerca, e quer tentar organizar, de certa maneira, ou fazer parte da organização desse processo. Então, um direito mais isolado e um direito com mais diálogos com as ciências sociais, com a economia, com a história, com a cultura, com o mundo que o rodeia. E esse é um dilema que fica a todo tempo presente na história do direito, e particularmente nos anos 20, nos anos 30 na Alemanha, né, durante a República Democrática de Weimar, né, há todo um debate gigantesco, que até hoje é importante no mundo jurídico, sobre o que é uma Constituição, sobre qual que é o papel político do direito, a relação da democracia com o direito, qual que é a política com o direito, todas essas questões que até hoje são importantes, são tratadas de uma maneira muito mais aprofundada, de uma maneira muito mais presente. Esse debate é interrompido pelo nazismo, mas quando vem o final da guerra e a reconstrução da Europa, você tem uma tentativa de uma reconstrução das democracias europeias, isso se repete aqui no pós-Estado Novo, em outros países da América Latina. Você tenta uma reconstrução do seu modelo de Estado social ou Estado desenvolvimentista, em que há também uma visão mais aberta do direito, uma visão em que o direito pode atuar, tem que preocupar com as questões sociológicas, as questões políticas, as questões econômicas. O direito econômico, que é a minha área, surge nesse período do primeiro pós-guerra e continua até hoje. A ideia do direito constitucional como um direito político. Mas o que começa a acontecer, especialmente esse é um fenômeno a partir dos anos 60 e 70, e vai se refletir aqui nos anos 90, o Brasil sempre um pouco atrasado, cada vez mais o isolamento do direito, da política, das demais ciências sociais. O que há é um reforço do discurso, vamos dizer assim, acadêmico-cientificista do direito. A ideia é que o poder judiciário é um poder separado dos demais, e isso ganha destaque quando, na Europa, no primeiro momento, os tribunais constitucionais europeus, que foram criados a partir do segundo pós-guerra, vão ganhar um destaque que até então não tinham tido.
e começa a interferir mais nas questões constitucionais, que são questões eminentemente políticas. E começa a ter um poder maior. E esse reflexo de um tribunal que decide sobre as questões políticas, que não é composto por políticos ou por gente ligada a partidos políticos necessariamente, começa a ser visto como algo positivo. E isso tem muita influência, muito impacto no Brasil na redemocratização. Quando vai se elaborar a Constituição de 88, que é a nossa Constituição Democrática, hoje tão atacada pelo atual governo, ela vai tentar criar também uma atuação dos poderes, vamos dizer assim, jurídicos, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, dando ênfase na possibilidade desses poderes interferirem para, digamos assim, arrumarem o sistema, ou botarem ordem no sistema político. E o que a gente acontece? A gente começa a perceber, na Europa isso acontece desde os anos 60, no Brasil começa nos anos 90, uma separação entre o discurso político e o discurso jurídico constitucional. Isso gera uma consequência. Tem um professor italiano, Maurizio Fioravanti, que diz o seguinte: quando se tem uma Constituição livre da política, a consequência é ter uma política livre da Constituição. E esse é o fenômeno que nós vemos no Brasil. O setor político que ignora completamente a Constituição, que atua como se não houvesse Constituição, haja vista todas as decisões que o Congresso toma em relação a direitos dos trabalhistas, por exemplo, aos direitos dos cidadãos, ignorando a Constituição. E temos um Supremo Tribunal Federal e um Ministério Público, mas principalmente um Supremo Tribunal Federal, que gosta de atuar judicializando as coisas, interferindo, um chamado ativismo judicial, interferindo no setor político, achando que eles, aliás, um ministro, inclusive, se autodenominou como vanguarda iluminista da sociedade, tem a visão que esses políticos não têm. Na verdade, o que nós podemos perceber é que, disfarçado do discurso da técnica, do discurso de isolamento, que as grandes discussões constitucionais não são mais políticas, mas são discussões sobre interpretação da norma, aplicação da norma, regras, princípios, ou seja, se despreza os partidos políticos, se despreza o sistema político, se despreza o papel que a Constituição joga no sistema político, ou deveria jogar no sistema político. Nós temos, na verdade, um setor judicial intervencionista, no sentido de que ele quer dar a linha de que como todos os poderes devem se comportar. E aí temos a situação que vem, na verdade, desde os anos 90, com maior ênfase em alguns períodos, que é esse choque entre os poderes, que é desconhecido no Brasil em relação ao Poder Judiciário. O Brasil teve vários choques entre executivo e legislativo, mas o Judiciário agora ganha uma nova dimensão a partir da década de 90 do século passado. É esse processo, é um processo de empoderamento do Poder Judiciário e com isolamento da formação, né, do mundo jurídico em relação às demais ciências humanas e sociais. E esse é o paradoxo, né? Um judiciário que despreza ou que ignora, que não tem formação em ciências humanas, sociais, em lato sensu, em humanidades, que despreza o entorno, a realidade histórica, a realidade social, questões filosóficas, questões econômicas, nas suas decisões e como isso interfere na organização jurídica, é um judiciário que acha que consegue remodelar a sociedade, que acha que consegue sozinho ser a vanguarda da estruturação e da organização social, o que não é verdade. Na verdade, é uma disputa de poder entre poderes que, bem ou mal, têm legitimidade popular e um poder que não tem, que é o poder judiciário. E esse embate se agrava ainda mais na atual circunstância, né, da pandemia, em que vivemos sob um governo que não só teria um choque com o judiciário naturalmente, mas também tem um choque com o legislativo, tem um choque com a democracia e com a Constituição de uma maneira geral.
é um governo que a primeira coisa que se afirmou foi que queria trocar de Constituição. Não sei se as pessoas lembram, mas o atual vice-presidente disse que tinha que trocar de Constituição, fazer uma outra numa comissão de notáveis, seja lá quem sejam esses notáveis, né, se é algum major, algum coronel, algum sargento, né, que se acha capaz de escrever uma Constituição, e querem, na verdade, destruir toda a construção democrática que, bem ou mal, o país foi fazendo e foi conseguindo estruturar com todas as crises, com todos os problemas, desde 1988. Eles querem, na verdade, jogar fora toda essa construção, e o próprio presidente já disse que o Brasil não é um campo aberto, né, não é uma página em branco. Ele tem que destruir muito para depois poder começar a fazer, seja lá o que ele quer fazer. Né? Então a gente vê na atual pandemia o quê? Um absoluto desrespeito às regras constitucionais, uma tentativa de a União, enquanto ente que organiza o processo da política pública de saúde no Brasil, pela Constituição de 88. Aliás, o professor Luiz Felipe lembrou da Fiocruz. Eu lembro, a Fiocruz ajudou na discussão constituinte a construir esse que é a nossa barreira à situação da pandemia não estar pior do que está, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma política estruturada na Constituição de 88, em que União, Estados e municípios têm que atuar em conjunto para, com todos os seus problemas, tentar oferecer um tratamento de saúde minimamente adequado. Se não houvesse SUS, a nossa situação estaria muito pior hoje. Né? E um governo que desmonta o SUS, como a União sendo ente coordenador, que não atua junto com os estados e com os municípios no combate à pandemia, ignora os avisos científicos, despreza a ciência em todas as suas dimensões, embora tenha um discurso mais forte contra as ciências humanas, mas também ele despreza as demais ciências. A prova disso é como age na pandemia, que a todo tempo entra em choque com os demais poderes, seja com o legislativo, seja com o judiciário. Quer dizer, estamos numa situação de crise constitucional em que só uma pressão popular, uma retomada das questões constitucionais nas mãos das pessoas, de uma maneira geral, pode nos tirar disso. A Constituição, o direito, isso é um problema que as pessoas têm que entender, e os nossos juízes, principalmente. O direito não faz nada sozinho. Não adianta nada ter uma Constituição linda e maravilhosa se não tem como implementá-la. E quem implementa a Constituição, quem implementa as leis, quem implementa o direito é a política, é a sociedade, é a política na sociedade. Então, se a sociedade não pressiona, se a sociedade não atua, na verdade, o que nós temos simplesmente é o abandono das questões constitucionais, são questões de poder nas mãos de um poder judiciário que não necessariamente decide de acordo com o interesse coletivo, decide de acordo com seus próprios interesses, e temos, por outro lado, a atuação dos poderes políticos sem qualquer tipo de limite ou controle ou preocupação com o mínimo comum que que essa sociedade entende como algo que deva ser preservado. Esse é o dilema hoje. Então, esse embate entre um direito técnico e um direito, vamos dizer assim, mais social ou mais político, ele continua existindo, ele tem reflexos na organização dos poderes. E só numa democracia efetivamente de massas, em que o direito possa efetivamente estar organizado, pensado, juntamente com as demais ciências humanas, com as demais ciências sociais, para organizar uma sociedade de bem-estar, é que vamos conseguir superar essa crise, superar esses conflitos e poder passar, assim que passar essa pandemia, tentar reconstruir esse nosso país. Muito obrigado, então, pela atenção e eu devolvo a palavra aí ao professor Bruno, nosso presidente. Muito obrigado, Gilberto. Assim como os que o antecederam, nos deu uma aula aí e mostrou que se o direito começa como uma afirmação da ordem, ele pode se tornar, e é importante que seja assim, um instrumento emancipador.
e que é necessário para a democracia. Bom, nós temos muita gente nos assistindo, eu consegui mais alguns minutos, então nós podemos ir até às 17h10, depois a gente vai ter que sair porque a sala vai ser ocupada por outra sessão, e nós temos quase 1.500, mais de 1.500 espectadores e muito debate no chat e algumas perguntas. Eu selecionei aqui, tem a professora Caroline que está me ajudando, e eu selecionamos algumas perguntas e eu vou fazer e tentar fazer isso rapidamente e para vocês depois comentarem o que puderem e fazerem as suas considerações finais. Então tem a Thailise Camargo que pergunta ao Ricardo Terra qual o limite da liberdade de pensamento e autonomia do estudante dentro das universidades públicas atualmente. Tem outra pergunta da Damiane Baraldi para a mesa, que diz assim: no Brasil falta muito em termos de educação formal, porém vemos muitas pessoas que tiveram acesso à educação dizerem que não acreditam em ciência e rejeitarem os estudos acadêmicos ao longo de anos, tanto no campo das ciências humanas quanto no campo das ciências exatas. E a pergunta é: por que vocês acham que houve esse retrocesso? Tem uma pergunta da Mariana Coelho para o Luiz Felipe de Alencastro, que pergunta se, considerando as atitudes anticientíficas atuais e que na realidade o governo eleito apenas reflete a maior parte da população, como as universidades e cientistas podem fazer para estar mais próximos da população e mudar isso? Tem outra pergunta da Jerusa Lima, que pede ao professor Luiz Felipe que, por gentileza, discorra sobre o quanto modelos de governo negacionistas de centro, liberais e autoritários afrontam e perseguem o conhecimento. O Manuel Neto pergunta como os professores veem a situação educacional no Brasil, tendo em vista que observamos em diversas universidades federais a formação de estudantes militantes que julgam a solução para o Brasil, que a solução para o Brasil seria o socialismo e não aceitam o diálogo diferente. E mais algumas, acho que é isso, está de bom tamanho. Então, eu proponho que, aí eu sei que é uma missão impossível, né? Mas Ricardo, Luiz Felipe e Gilberto, vocês têm 2 ou 3 no máximo minutos para responder. Então, quem quer começar? Vamos na ordem, Ricardo? Pode ser, mas eu acredito que tem muitas perguntas para o Luiz Felipe, a gente tem que dar mais tempo para ele, né? Olha, o limite da liberdade de pensamento nas universidades públicas é complicado, porque essa resposta, porque as universidades públicas Brasil são muito diferentes, né? Nós temos a Unifesp e temos pequenas universidades públicas que têm uma influência muito grande do poder local ou sofrem muito, não é, a influência ou a pressão, vamos dizer, não é, do governo federal. Então, o que eu posso dizer é que eu acredito que esse limite é muito variado, né? Mas eu acho que o mais importante, não é a discussão sobre o sentido da universidade pública, né? E como ela é fundamental, não é, para o país, né? Bom, e já quero mais uma vez agradecer, então, o convite e participar desse congresso. Obrigado. Luiz Felipe, você quer falar? Bom, eu tenho 2 perguntas especificamente para mim. O que fazer diante da pressão de políticas liberais? Eu vou falar rapidamente. Há 2 tradições universitárias que influenciam as universidades brasileiras: a americana, onde você tem um sistema de fundação, mas também tem um mecenato,
de milionários que ajudam essas universidades a serem. Harvard tem um endowment, um investimento para a própria sobrevivência, que é maior que o orçamento de muitos países do mundo, por causa de doações, e tem um sistema de bolsa também, onde ela abre também para outros setores. E tem um sistema de universidade pública, que é o sistema que eu conheço melhor, porque todo o ensino é público, é o sistema francês, vem desde a creche até a universidade, passando pela escola primária e ensino médio. Isso eu acho que qualquer... Só uma tacanha acha que um sistema deve... O sistema de privatização deve predominar no Brasil. Enfim, eu acho que isso é frente. A outra pergunta se referia o que fazer para se aproximar mais da população diante dos ataques que as universidades vêm sofrendo. Eu acho que é preciso também se aproximar mais da população, explicar mais as pesquisas. Hoje nós estamos numa operação dessa, cujo custo é zero, é só o nosso tempo, mais o dos técnicos. Uma das vantagens que pode sair desse pesadelo da pandemia que nós estamos vivendo, sistema de curso online, que pode ser dado para setores mais amplos, mas é preciso também haver mais vinculação dos universitários brasileiros com a pesquisa no exterior, e mesmo mais solidariedade com alguns países. Eu me interesso muito pelos estudos africanos e sou ligado às pesquisas sobre isso. Quando eu estava no Brasil em 2014, para morar aqui de novo, tinha havido o sequestro dos estudantes, de umas moças, no norte da Nigéria, no estado lá do Borno, e o com quem eu sou ligado me pediu para difundir petições e atos de solidariedade aqui. Eu não consegui, porque não havia esses vínculos todos, houve algumas iniciativas pessoais, quer dizer, não basta da África, tem que seguir o que está na África no passado, tem que seguir o que está acontecendo na África hoje. Isso vai bem, em geral, tem que haver mais comunicação. A universidade brasileira, apesar de todo esse programa de bolsa, é fechada nela mesmo. Vai-se para os quartos, para a Europa e para os Estados Unidos, para fazer tese sobre história do Brasil, para temas novos, ou se criam vínculos que vira outra iniciativa. Troca de informação científica. É isso. Muito obrigado, Luiz Felipe. Agora, rapidamente, Gilberto, quer fazer algum comentário? Nós temos 2 minutos. Só relembrar, como já destacou o professor Ricardo, o professor Luiz Felipe, acho que a tarefa de todos nós na universidade é mostrarmos para a população que a universidade é um patrimônio do Brasil, um patrimônio do povo brasileiro. Ninguém está aqui só por estar. Né? Todo mundo faz as suas pesquisas nas mais diversas áreas, nas mais diversas cadeiras, os mais diversos temas, pensando que isso vai beneficiar a sociedade de uma maneira geral. Ninguém faz só arte pela arte. Todos nós estamos aqui pensando num futuro, uma função, exercendo uma função para a universidade, pensando que a universidade vai poder melhorar a vida das pessoas, seja em conhecimento, seja em tecnologia, seja em novas possibilidades, novos setores que ela abra. Né? Então, acho que essa é a luta
da universidade, mostrar que a universidade ela é um patrimônio do povo, ela é um patrimônio de todos, e não simplesmente, como se faz a caricatura, quando se quer atacar, um lugarzinho privilegiado, uma torre de marfim, em que se discute assuntos que não têm nenhum interesse, nenhuma relevância, ou se faz orgias, né, como disse agora o novo ministro da Educação, ou coisas do gênero. Quer dizer, na verdade, não, o espaço público, o espaço público de debate é onde se faz pesquisa no país, é onde se faz, é para onde a sociedade avança, é para onde todos vamos poder ter possibilidades e perspectivas melhores e a partir dos estudos que se desenvolvem em todos os setores da universidade. Então, acho que essa é a luta que todos temos que levar à frente e tentar conscientizar ao máximo as pessoas da importância da universidade para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Ricardo, Luiz Felipe. Foi uma grande alegria ter vocês aqui conosco. Foi uma ótima discussão que poderia ser resumida numa frase: se a universidade incomoda, se a universidade é atacada, é porque ela incomoda, então ela cumpre o seu papel. Então, agradeço a todos vocês mais uma vez. E eu convido os telespectadores, não sei como é que fala isso, as pessoas que estão nos assistindo, a assistirem uma outra sessão, que vai ser às 8h30, sobre racismo, velhos e novos desafios, para seguir aí no tom do Luiz Felipe de Alencastro, que destacou a importância da herança negra, que no Brasil é fundamental. E eu termino também por agradecendo aos nossos intérpretes de Libras. Eu confesso que eu sempre fico fascinado vendo como é que conseguem traduzir em gestos tudo o que nós dizemos aqui. E agradeço também ao Rodrigo, que é um técnico de TI, que está aqui na retaguarda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.